Adilson, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo, é um bate-papo descontraído, onde nós conversaremos um pouco sobre a sua chegada aqui no município de Cajamar, o Adilson, que é GCM aqui, um grande profissional, atuante aí na corporação, e como que ele chegou aqui, como que se formou, o local onde ele mora, como que se deram alguns acontecimentos históricos, alguns acontecimentos políticos, geográficos da região, e ele vai nos contar um pouco sobre isso. Adilson, me fale aí um pouco, de onde você veio, como veio se instalar aqui em Cajamar, como que funcionou, como que é a história do Adilson, que hoje é GCM, dando a sua contribuição social aqui como guarda municipal no município de Cajamar. Boa tarde a todos, quem for ver esse vídeo à noite, boa noite, se for de dia, um bom dia a todos. Eu sou GCM de Cajamar, vim aqui colaborar com o Francisco sobre a minha história dentro da cidade de Cajamar. Eu sou natural de Caruaru, Pernambuco, uma cidade pernambucana, próximo de Recife, com mais ou menos de 400 a 500 habitantes dentro do Pernambuco. Sou pai de família com 2 filhas. A minha trajetória de Caruaru para São Paulo começou eu com 16 anos, de 15 para 16 anos, mas exatamente 16 anos. Meu irmão, ele já morava em Cajamar, tinha 1 a 2 anos, exatamente 2 anos, e eu lá no Pernambuco, meus 15, 16 anos, com meu pai, 11 filhos, e meu pai lutava muito com a vida para que pudesse dar o sustento aos 11 filhos. São 6 homens e 5 mulheres, são todos vivos até hoje. Eu sou dos homens com 55 anos, e o meu irmão mais velho, 61, nós dos homens somos os mais velhos. Aí no meio tem as mulheres que vêm com 57, 58 e assim por diante. A minha vinda com 16 anos para Cajamar foi através do meu irmão e o sogro dele. Mora ali na Alifardim, eles moravam na Alifardim, e vendo a minha situação lá no Nordeste, né, um pouco precária por ser muitos filhos, não ter muito o que dar, né, no setor nosso, para tanta pessoas carentes, né. Aí eu vim para a casa dele, ele casado também de novo, e já tinha 2 filhos. E ao chegar na casa dele, eu fiquei assim, grandiosamente espantado com a cidade pequena como Cajamar, que era naquela época, né? Eu estou fazendo 40 anos aqui na cidade. Até falei com um dos nossos companheiros da prefeitura que está na hora deles me dar um título de cidadão cajamarense, porque eu acho que chegou o momento, né? E meu irmão me acolheu. No que ele me acolheu, eu fui trabalhar na Teta Química. É uma empresa química próximo do DR, ali no Gato Preto. E ali interessante que ali já tinha o DR trabalhando, como sempre, o DR ali trabalhava. O Gato Preto tinha o mercado do Og, quem conhece o Og, era um dos primeiros mercados aqui em Cajamar, é o Og. Interessante, tem pessoas que não conhecem a história de Cajamar, mas o primeiro mercado a ser formado dentro de Cajamar era o Og. Quem tem seus 40 anos ou mais em Cajamar sabe disso. E meu irmão foi morar no Gato Preto através da necessidade, por não ter muito recurso. Ele foi morar perto do Dácio. Quem conhece o Dácio também é outro morador de muito tempo ali no Gato Preto. Aí tinha as locomotivas, ali já a locomotiva funcionava na minha época, que em 85, 86, elas funcionavam. Não com uma atuação 100%, mas algumas locomotivas passavam ali. E eu fiquei admirando aquilo ali.
E a Copasa é a empresa de papel celulose que eu ficava admirado ao passar ali, porque a Copasa era atuante. Quem também tem o seu tempo aqui em Cajamar sabe que ela fazia bobinas de papel celulose, ela trabalhava a madeira, ela extraía a casca da madeira e fazia o papel em grandes proporções. Ali tinha, quem também não conhece, hoje tem as prolojas ali, né? Hoje, depois desses anos todos, veio a evolução, veio os galpões aqui para a cidade, que foi um recurso muito importante para a cidade, para a nossa geração de trabalho, para o desenvolvimento do jovem e adolescente, foi ótimo. Isso aqui é maravilhoso. Quem trouxe os prefeitos que vieram com essa grandeza, com esse pensamento, foi ótimo. Cajamar era uma cidade que vivia da Polete, Salhac, Rojec e só essas empresas, Arnon, que eu trabalhei, eu vou contar tudo isso aí. E nesse momento que eu fiquei lá com meu irmão, eu trabalhava na Ingésico, essa empresa química. E meu trajeto Gato Preto até a Ingésico era a pé. E naquele ano era muito frio, gente, muito frio. As torneiras, para você que não sabe o que é frio, naquela época as torneiras não saía água. Era muito frio. E eu cheguei aqui em São Paulo com um cobertor que minha mãe me deu. Hoje eu não tenho mais ela entre os nossos planos de vida, mas ela me deu um cobertor para mim vir, achando, na mente dela, achando que São Paulo era um Nordeste, um Pernambuco quente. E aquilo eu passei muito frio dentro do barraco em que eu morava no Gato Preto. Era um barraco do lado do Daço. Ali morou muita gente importante, que ainda hoje são importantes, que nem o Acácio, o JR, o próprio que faleceu há pouco tempo aí, que é da Casa de Ração, o Perboni, foi um grande gerente da empresa paineira que eu trabalhei também. Quem conhece o Perboni, Casa de Ração, ele veio falecer há um tempo atrás. E ali era esse pessoal, morava ali, o Dácio e o Og, e eu fazia compra ali. Meu irmão me dava um dinheiro e eu ia lá no órgão, passava por debaixo daquele túnel, aquele túnel que tem no Gato Preto, ali passava a locomotiva. Eles foram ampliados um pouco, eles foram afundados ali, porque a locomotiva era mais baixa. Hoje passa alguns caminhões ali porque teve esse trabalho. Quando foi desaterrado os trilhos, aí começou a dar uma perfuração ali para que pudesse passar os trens. E eu acompanhei alguns trens passando ali. Próximo da capelinha que tem ali no Gato Preto, quem conhece também tem uma capelinha ali, perto da Casa de Pedra para frente, um pouco que hoje é um galpão. Ali tinha abastecimento da locomotiva, abastecimento de lenha, que era o carrovão, né, para se locomover, e água. Ali eu lembro que tinha água para fazer a locomotiva funcionar. E nesse período que eu fiquei 4 anos no Gato Preto, eu acompanhei alguns momentos, que eu cheguei muito jovem. Logo depois surgiu a necessidade de se mudar dali para Jordanesa, através do buraco de Cajamar. Quem conhece Cajamar? E Cajamar é muito conhecido pelo buraco de Cajamar. Algumas cidades aqui não conhecem Cajamar por outro nome, conhece por buraco. Se você for em cidades vizinhas aí, muitas só conhecem Cajamar pelo buraco. E eu vim para Mariote. Na Mariote eu passei a minha infância de 17 anos, 18 anos na Mariote. A Mariote ela surgiu através do buraco de Cajamar, aonde foi tirado o pessoal que morava no buraco e um pouco que morava no Gato Preto. Meu irmão ele ganhou um barraco ali através de político, né? Através do seu gestor dentro da prefeitura, para que tirasse aquelas pessoas de lá que tenham dificuldade, e eu fui para lá. Nesse momento que eu fui para Mariote, também dificuldade, ali não tinha, ali era uma empresa, porque Mariote, uma fábrica de torneira de bronze, de metal, aonde se fabricava torneira, todos os tipos de torneira.
ali era uma empresa. Quem tem 10, 12 anos atrás, todo mundo lembra que aquele ali ainda tinha um galpão. Mas quando eu entrei ali, tinha controle. Quando eu fui morar ali, tinha controle de identidade. Para que eu fosse morar lá com meu irmão, eu tive que deixar documentos com o porteiro, porque só tinha acesso às casas os moradores. Quando eu cheguei ali para morar ali, acharam que eu não podia morar ali, porque os barracos que foi dado através de alguns gestores da prefeitura era só para meu irmão e a esposa dele e os filhos. Mas nesse que eu deixava a identidade e eu trabalhava, aí eu fui trabalhando. Em 89 eu fui para o Paineira, frigorífico Paineira, e eu todo dia eu deixava ali. Aí eu fui concedido a minha permanência dentro lá mesmo na Mariotta. Eu não pedia mais minha identidade, mas a Mariotta, quem conhece a Mariotta, ali era registrado e só entrava os moradores. Se você viesse como visita, beleza, você entrava, visitava e ia embora, porque tinha um controle. Mas se eu viesse para lá com o intuito de morar, podia não ser concedido, professor. Podia não ser concedido, porque tinha portaria e tinha porteiro controlando o acesso. E ali era todo barraco e não tinha nada. Aí também veio os gestores da prefeitura, que a gente tem que saber, gente, agradecer primeiramente a Deus, primeiramente o ser todo criador do universo, e alguns gestores. Passou prefeitos bons em Cajamar, aonde trouxe o desenvolvimento. Aqui, se eu falar num prefeito X ou Y, eu vou terminar magoando algum prefeito, algum gestor. Aí por isso que eu falo gestores. Existem gestores bons hoje, no passado também existiu gestores bons, e continua sendo bem direcionado por os gestores de hoje. Por isso que a gente não pode falar nomes do Y ou do X, entendeu? Aí eu prefiro falar assim, dos gestores. O gestor daquela época se trabalhou para que desse a posse do imóvel Mariotta, e foram se trabalhando, e aquilo a gente ficou naquela ansiedade de um dia ter documento. Na minha vinda para cá, eu deixei uma terrinha lá, um chão lá no Pernambuco que meu pai me deu. Ele me deu, e dentro da Mariotta morava um pessoal bem antigo que também Cajamar chamou ele de muitos anos, Lampião e Maria Bonita. Quem conhece a tradição de Cajamar, Lampião e Maria Bonita é a Josefa e o São Antônio. Hoje o São Antônio não está mais, a Josefa ainda é a esposa dele, que é viva. Ela vendia roupa, confecções, e ela morava na Mariotta também, porque eles moravam na rua 6, que a Mariotta são 6 ruas só, não existe mais do que isso. A rua 1 é a principal, a 2, 3, 4 e 5 e a 6, eu morava na 1, meu irmão morava na 1 junto comigo. Nisso aí eles moravam na rua 6, Josefa e São Antônio. 89 eu precisava casar, porque eu tinha deixado a namorada lá, e eu voltei para casar. Voltei em 89 para casar com a minha esposa, mãe das minhas 2 filhas hoje. Quando eu voltei para o Pernambuco, que eu casei, eu fiquei pouco tempo. Só que eu casei e não tinha condição de trazer a minha esposa. Eu voltei, casei e voltei de novo para Mariotta, para casa do meu irmão. Aí sim, eu comecei a guardar um dinheirinho e fazer a minha casinha lá no Nordeste, que meu pai tinha me dado um pequeno terreno lá, e eu fiz a casa lá. No que eu fiz a casa, eu consegui fazer a troca dessa casa com o seu Antônio pelo pedaço do barraco dele. Você acredita? Foi assim. Aí no Rua 6, no 57, aonde eu permaneci meu tempo de mais de 30 anos na Mariotta. Foi mais de 30 anos. Eu não tenho em mente mais ou menos quanto, mas eu estou falando aproximadamente 30 anos. Ali eu fiz a casinha, hoje minhas filhas moram lá, e tem ainda a Mariotta como um princípio de tudo. Nisso aí, a Mariotta não dava acesso para as ruas principais, como a Júlio Gagliotti, que é o frigorífico Jaó ali,
ela não tinha acesso, só tinha uma entrada e uma saída. Aí começaram a fazer casas viradas para a rua Júlio Gagliotti e para a avenida principal hoje que nós temos, né? E eu brinquei muito naquela Júlio Gagliotti com minha infância, com o pessoal dali. Aonde ali tinha o Gordo, que tem um bar, quem conhece o Gordo sabe. Seu Zé, tem um bar também, todo mundo sabe. Ali tinha o Vado, tinha o Mané Cabeça Branca, todo mundo conhece esse pessoal ali. Eu fui criado e fui crescendo com eles ali. Quando eu comecei a ficar mais ou menos na minha idade de 20 e poucos aninhos, aí fui pro Paineira, frigorífico Paineira, trabalhar na salga. Era um serviço pesado, quem conhece, lombar boi e salgar boi, e tombar pedra de carne. Meu irmão trabalhava lá no Paineira, junto com o seu Antônio, de vigilante. Os dois eram vigilantes. E eu fui trabalhar de ajudante geral na salga, onde eu tombava pedra de carne, tirava o gado, o boi lá, salgado, e botava na peça para salgar, para virar carne seca, que hoje o pessoal chama de jabá. E alguns conhecem como charque. No interior do Nordeste é charque, aqui é jabá e carne seca, né? E eu fui lá. Com 3 meses da minha estadia lá dentro do frigorífico, fazendo os 90 dias de experiência, houve um grande assalto lá dentro do Paineira, que era feito para pagamento. Os pagamentos das empresas era feito em espécie e no envelope com todos os nomes dos funcionários e numerado, o valor que ele recebia por mês, as horas extras, o porquê de desconto, o porquê de desconto de refeição, de vale transporte, tudo vinha explicando. Quando você abria a envelope, tinha o dinheiro dentro e nessa própria envelope já estava descrito todos os valores. O envelope, na verdade, era olerite. Você destacava, ele era olerite. É interessante isso. Tem gente que não conhece nada um pouco da cidade, não conhece nada da história. E voltando, aí eu estava lá e teve um grande assalto lá, que renderam segurança e levaram a importância lá. Hoje se calcula 250 mil, vamos supor hoje, ou mais. Na época era 25 mil. Aonde quem fazia esse pagamento, quem conhece Cajamar sabe que existiu a Service e a Job Emprego. Eu fui contratado por uma dessas empresas, eu não recordo qual que foi, quando eu fui para lá, para trabalhar no Paineira. Eu não fui contratado direto pelo Paineira. E eu fiquei os 90 dias de estágio trabalhando por uma dessas contratantes, que era a Service e a Job. Naquele momento, o segurança, ele ficou muito abatido, ele não queria mais nem dormir, nem comer, nem nada, ele ficou muito triste, por causa do assalto foi muito violento, e levaram toda a importância. Tinha funcionário que estava com dinheiro no bolso, teve que entregar, teve várias situações. Tinha funcionário que estava saindo dentro do RH e foi tomado o dinheiro da mão dele, porque o assalto foi grande, mexeu com todo mundo. E eu estava na salga, só que não tinha chegado minha vez ainda de receber o pagamento. Mas a gente ficou, aí teve aquela correria, tudo. Mas foi feito o pagamento também. O Paineira é um frigorífico que eu prezo demais, os donos. Hoje não vivo mais, né? Eu sou Afonso, que era um velho Afonso. O Afonso era um amor de pessoa. E os filhos deles assumiram logo depois. Mas voltando ao princípio do Paineira. Aí meu irmão falou pro gerente, Chicão, que era o Chicão da casa de ração, ele era gerente lá. Quem conhece a história de Cajamar sabe, o Chicão era gerente lá. Aí meu irmão já tinha bastante anos lá, 2, 3 anos, aí falou: Chicão, eu tenho meu irmão, que ele trabalha aí na salga, por que você não dá uma oportunidade para ele? O Chicão foi e perguntou, hoje eu dou risada com essa história, mas é história, é uma coisa para se contar, não pode deixar de contar isso aí. Nesse período, o Chicão, ele recebeu do meu irmão que eu tinha trabalhado no norte como cuidador de fazenda. Não era uma verdade, né, gente? Não era. Eu simplesmente vim para cá para trabalhar como qualquer um de vocês. O Chicão também provavelmente não acreditou, mas me deu a garantia e me deu, como é que fala?
tem a palavra correta, que ele viu que eu servia para o cargo e eu fiquei trabalhando de dia. Eu fiquei trabalhando de dia como vigilante. Também hoje não existe essa frase vigilante, né? É segurança patrimonial. O vigilante ele é o nome dos seguranças hoje patrimonial. Era vigilante armado, vigilante de empresa, que era tudo orgânico. Não tem mais, hoje é tudo segurança ou controlador de acesso. Nessa período meu lá, aí eu fiquei 2 anos e pouco de dia, aonde vieram também fazer uma tentativa de assalto comigo, naquele mesmo setor de pagamento. Só que em 92 foi onde houve a tentativa de assalto comigo. Eu consegui, antes do assalto acontecer, eu consegui frustrar o assalto. O cachorro nosso que tinha lá dentro, ele latiu e eu percebi, e eu terminei pegando a arma, que a gente trabalhava tudo armado. Até hoje eu trabalho, né, dentro do segmento de segurança. Hoje segurança pública, mas eu já trabalhava naquela época armado. E em 92 vieram fazer essa mesma tentativa de assalto no dia 5, dia de pagamento, que é onde a Service e a Job estava fazendo pagamento junto com os seus gerentes de setor dentro. Aí eu frustrei esse assalto, foi aquela correria, viatura, um monte de coisa, e frustrei o assalto. Naquilo ali surgiu uma oportunidade de eu ir para a noite. O São Antônio, um dos segurança, que hoje ele não está mais, que é o nosso amigo que faleceu, que era o Luiz Gonzaga, que era o São Antônio, né? Na verdade, o Lampião, voltar a falar, o Lampião, ele não queria mais trabalhar à noite, porque ele já vivia cansado e queria parar, até porque teve uns fatos lá também com ele dentro do frigorífico, que ele não queria mais. Meu irmão de novo interferiu com o Chicão para que eu fosse para a noite. Só que o Chicão falou: olha, Delcio, seu irmão, ele é um excelente profissional, mas para ele ir para a noite eu tenho que contratar alguém. E para contratar alguém ele tem que fazer parte de ensinar o rapaz, porque só ele conhece os donos, os gerentes, todos funcionaram. O paineiro naquela época dava a cesta básica ficava na portaria, e era eu que tinha o controle de tudo, como um profissional da área. Todo mundo eu já conhecia ali por nome, por tudo, né? Nesse momento aí foi contratado um vigilante novo, Seu Madruga. É João o nome dele, mas é conhecido em Cajamar como Seu Madruga. Seu Madruga mora na antiga Rua da Feira. Quem conhece a antiga Rua da Feira, ela fica perto da APAI, aquela rua de cima da APAI, era a Rua da Feira. A feira não foi que nem agora. A feira de 1º de Jordanesa, essa feira, ela era nessa rua lá. Ela era a rua principal do Jordamix. Ela foi sempre ali, foi muitos anos ali. E ele mora até hoje lá, com a família dele, numa casinha humilde e tal. E ele foi contratado. E eu fiquei para ensinar ele. Aí o Chicão perguntou para mim quanto tempo eu precisaria para ensinar ele. E nesse momento ele ficou por 3 meses. Só que quando gente, é muito triste e prazeroso de falar isso. Quando eu ensinei ele, ficou com 3 meses que eu fiquei com ele, eu falei para ele: João, até hoje eu me arrepio, porque eu falei: João, a partir de segunda-feira eu estarei à noite. Eu peço a Deus, primeiramente a Deus, que você siga seu caminho, tenha cuidado, não abra esse portão para qualquer um, sempre desconfie de tudo, porque aqui é o perigo, porque tinha muito roubo de algumas facções aqui em Cajamar. Aí entrega a sua mão na mão de Deus, fica com ele. Eu vou descansar hoje, que era sábado, e domingo, e segunda eu me apresento à noite. Quando foi
Por incrível que pareça, gente, quando foi uma segunda, eu estava deitado, dormindo para trabalhar à noite. A Lil, quem conhece a Lil, até hoje ela é aposentada, a Lil, ela foi chamar eu correndo lá, minha esposa, eu já estava com a mulher aqui, aí foi chamar eu lá que o João tinha sofrido um atentado, um outro roubo de novo no Paineira. É muito triste. Aí eu acordei desesperado, coloquei a roupa e fui lá. Sangue por tudo que é lugar, na portaria. A preocupação minha era a vida dele. Toda vez eu perguntava, cadê ele? Como é que ele está? Ele teve uma tentativa de assalto, ele reagiu e tomou 2 tiros. 2 tiros. Felizmente, graças ao bom Deus, os 2 tiros eram para ser no peito, mas ele correu. No que ele virou as costas, ele recebeu os 2 tiros pelas costas. Aí uma das munições transfixou o braço e o ombro, e a outra alojou. Só que era para ser no peito dele. Aí, nisso aí, lá vai eu de novo voltar para trabalhar de dia, porque ele também desistiu do emprego Paineira. Ele não conseguia ficar lá. Quando ele se curou, ele não queria mais trabalhar lá. Aí eu voltei por dia até fosse contratado outro vigilante. Nesse período aí eu trabalhei por quase 5 anos no Paineira. Fiz o curso de segurança patrimonial pela Provig. Quem conhece a Provig Barra Funda? Aí eu tinha um sonho de ser vigilante formado com os outros atrativos, com arma melhor, com colete e um monte de coisa. Aí fui e fiz extensão de carro forte e segurança patrimonial. Quando eu terminei toda essa formação, aí eu tinha um sonho, crescer, como qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Fui contratado pela Arno. Quem conhece a Arno, Eletrodoméstico, que é uma empresa que tinha de segmento do eletroeletrônico dentro de Cajamar, aonde eu acompanhei muito ali 30, 40 ônibus chegando. Ali era assim, gente, 30, 40 ônibus chegando direto, todos os dias. Tinha 3 turnos. Eu lembro que a Arno ela tinha em torno de 800 a 1000 funcionários. Ela trazia os funcionários de fora. Depois eu conto a história da Polete, que também era a ET, que é extrato de tomate. E eu acompanhei tudo isso aí. Vi os trens de Cajamar circulando, que nem eu já falei aqui, pouca gente teve essa oportunidade. Eu vi eles seguindo, eu vi eles se locomovendo de um espaço para outro. É um prazer, é prazeroso demais. Aí nesse período que eu fui contratado pela Arno, pela uma empresa terceirizada em 95. Aí eu falo para vocês acham que eu fiquei quantos anos dentro da Arno? Foram 16 anos de prestação de serviço na empresa de eletrodoméstico Arno. Ali se saía segurança, se saía profissionais e eu continuei nela até ela fechar. Quem não sabe, a Arno fechou. Ela é uma empresa que hoje ela não atua mais dentro de Cajamar, ela só tem o prédio, é vazio. Quem for lá hoje não tem ninguém lá, a não ser a segurança que toma de conta do prédio e algo. Mas ela não tem mais segmento aqui em Cajamar de eletroeletrônico, que hoje é Grupo SEB do Brasil. O Grupo SEB do Brasil, ele atua ainda. Ele tem na Moca, Ipiranga, Rio de Janeiro, Recife e Jacareí, se eu não me engano, Jacareí. A Arno ainda tem eletroeletrônico, porém é do Grupo SEB do Brasil. Porque a Arno era Felipe Arno, era ele que comandava toda a linha dele. O dono, o proprietário da Arno era chamado Felipe Arno, por isso que existe o nome Arno, era Felipe Arno. Ele que comandava, e eu cheguei a ver ele chegar várias vezes lá, como milionário que era. Hoje os filhos, né, que ele não se encontra mais no nosso meio de vida, ele já é um senhor que faleceu há muitos anos, e os filhos assumiram o papel de empresário. Mas eu cheguei a ver ele muitas vezes chegar no seu carrão, aonde eu era segurança, e a gente recepcionava ele. Tinha que, como dono milionário, a gente tinha que fazer a segurança dele, deixar o espaço livre. Ali foram 16 anos onde eu fiz o meu papel profissional.
atuei, nunca tive problema lá, nunca teve invasão de roubo ali, porque a minha equipe, fui líder por 5 anos lá dentro, fui líder. Eu comandava um plantão de 20 e poucos vigilantes armados, eu cheguei a comandar eles. E ali teve várias passagens. Hoje tem muita gente que está na Guarda Municipal, tem muitos que estão em outras empresas de segurança, outros já se aposentaram, que nem o Eliseu, que era chefe meu de segurança. O Eliseu, ele mora em Cajamar, aposentou lá dentro da Arno. Tem muitas pessoas profissionais de excelência que se aposentou ali. Mas o único profissional na área de segurança dentro da Arno foi eu que fechei as portas dela. Eu até falo, não foi eu que falei ela, porque ela não faliu, a Arno não faliu, ela só fechou a atividade dela aqui. O grupo SEB do Brasil que comprou, eles ainda são atuantes com os eletrônicos da Arno. Quem você for na loja, eu quero um ventilador Arno, tem. Eu quero um liquidificador Arno, tem. Porque eles são do grupo SEB do Brasil. Agora o nome tem que, a razão social tem que existir. O produto continua, que nem os outros demais. E nesse período meu, eu tinha um sonho, crescer mais e mais. Aí fui me especializar. Em quê? Faculdade. Aí foi onde eu fiz ETEC, passei um tempo bom na ETEC, tecnólogo de segurança do trabalho, fiz uma formação acadêmica e estou fazendo a segunda como um professor de educação física, na área de segurança pública como GCM. Aí fui contratado em 2009, gente. Eu tinha um sonho e a Promax Bardal, através do Galvão, que é o dono também, que hoje não se encontra, mas eu tive o prazer, quem via aquele helicóptero levantando voo, eu via o dono ali todos os dias. O Galvão, que hoje também não tem, que é o dono. A Stock Car é dele, ele tem uma família de grande segmento dentro da Bardal. Quem conhece a Bardal sabe, né, gente? Ela é mundial, né? A Bardal é mundial, né? É multinacional, onde os Fórmula 1 compra óleo, os postos de combustível do Brasil e do mundo compram produtos Bardal. O Bardal é um nome em referência, né? Como a Arno, como o Paineira. O Paineira vende para... quem não sabe, o Paineira vende para a África a carne seca. O jabá dessas empresas vão para exportação e grandes compradores. Nisso aí eu tinha esse sonho de crescer. Aí o salário me chamou a atenção da Bardal. Aí fiz um teste lá, fui reprovado da primeira vez, continuei na Arno triste porque tinha sido reprovado. Naquele período fui reprovado, como qualquer profissional que vai numa entrevista e não passa. Mas aí eu continuei trabalhando e eu era líder na Arno, já ainda no segmento de liderança. E cabe baixo, porque perdi uma oportunidade boa de salário, né, que lá era bom. Em seguida teve outro teste, só que lá já tinham pessoas da Arno convivendo lá, trabalhando lá. Até hoje tem pessoas que nem o Fernando trabalha lá, outros que trabalham lá, o Carlos trabalha lá, o Milton trabalhou lá, vários deles, Laércio trabalhou lá, e esse pessoal já me conhecia um pouco do segmento Arno, né? Até porque o Fernando, que hoje é aposentado, mas trabalha na Bardal, um excelente profissional, está lá até hoje, que ele saiu da Arno como gerente de segurança também, que era um dos gerentes de segurança, foi para Bardal por causa de salário, e ele falou, essas pessoas falam bem de quem é bem, né, gente? Aí falaram de mim de novo, dá uma oportunidade pro Adilson vir aí fazer o teste de novo. Nesse segundo teste, passou-se anos, né, eu fiz esse teste de novo. Foi aonde eu tive a felicidade de ser contratado pela Bardal. Ali eu fiz grandes amigos, também trabalhei por quase 4 anos na excelência de segurança, fui até meados de 2014, 2012 eu fiz o concurso aqui na Guarda Municipal,
mas até eu saí de lá no último minuto, porque eu estava esperando chamar aqui e eu não podia ficar desempregado. Aí é onde eu fiquei lá na Badal, também com várias pessoas maravilhosas, vários profissionais, e eu fiquei por 4 anos lá. Aí veio o concurso da guarda, onde eu prestei. Hoje eu trabalho no segmento de segurança pública, como vocês sabem, Guarda Municipal de Cajamar, com excelência. Também através de grandes gestores que tiveram aqui, que veio trazer a Guarda Municipal para o concurso público em 2005. A Guarda Municipal ela é concursada de 2005 para cá. Antes era CLT. Quem tem essas informações pode até confirmar, me ajudar a entender um pouco mais disso. Os funcionários da prefeitura, 2005 atrás, eles não eram concursados, era CLT. Eles eram um funcionário como se fosse uma empresa, que nem Clabin, que nem qualquer outra empresa aí que contrata através da CLT. Aí veio o concurso público através de grandes gestores, cara cabeça pensante dentro da prefeitura, que vamos concursar. E concursou tanto a GCM como alguns cargos dentro da prefeitura, que nem hoje tem professores concursados, médico, enfermeiro, tudo isso assim, e veio o GCM concursado também. Aí hoje eu estou na gestão de segurança pública, já vai fazer de 2012, 2014 até agora 11 para 12 anos. Minha história de Cajamar, ela tem muita referência com o buraco de Cajamar. O buraco de Cajamar, próximo do cemitério, hoje tem uma praça que é referência também. Essa praça é do lado do cemitério. E Cajamar, gente, ela me trouxe tanta coisa boa que eu fui trabalhar, sabe aonde? Aonde ficavam os trens. Eu também fui fazer segurança para um grande policial que morreu também, infelizmente foi morto por um assalto. O Rui, quem conheceu o Rui sabe, Rubão, Jerônimo, tudo morreram, esses pessoal morreram. O Rui morreu num confronto onde vieram assaltar ele. Ele estava levando o pagamento para um pessoal ali perto da Sailac, Transtubo ali, quem conhece a CHT, e ali naquele caminho ali os caras pegaram ele e mataram. O Rubão foram fazer um resgate na cadeia pública de Jordanesa e também cefaram a vida dele. O Gerônimo não, já foi doença. Outros delegados, que nem o Dr. Pereira, eu conheço o Dr. Pereira em 90, gente. Hoje o Dr. Pereira é referência em delegado de São Paulo. Quem não conhece o Dr. Pereira, vai em São Paulo, no DEIC, no DENAC, e pergunta do Dr. Pereira, o delegado que fez a referência dentro de Cajamar, fez minha história, me conhece, sei falar, foi o primeiro porte de arma em 90 a ser dado para esse policial aqui, foi o Dr. Pereira. Dr. Nivaldo, Dr. Célio, todos esses delegados passaram por mim, muitos com excelência, todos esses profissionais. Alguns outros delegados vieram a falecer, que eu não me recordo o nome dele, por doença, por encargo de consequência do dia a dia. Fui trabalhar na pedreira Ingesp, gente. Essa pedreira é o que eu tenho mais felicidade de contar essa história da Ingesp. Essa pedreira é aquela de frente à prefeitura, que hoje é a de cimento, né? Virou aquela pedreira de cimento onde tem uma represa. E ela era Ingesp, o proprietário mineiro, ele tinha mais duas pedreiras, 3 com aquela, e eu fui trabalhar lá pro Rui. O Rui disse: Adilson, faz um trampo lá para mim, faz um bico lá para mim. Terminou me contratando lá, eu fiquei um ano e pouco com ele lá. Aí é onde eu tive a maior felicidade do mundo. Os donos tinham uma referência comigo, que eu cuidava dos 2 filhos dele lá, milionário também, como ele era, o dono da pedreira, que espero que esteja vivo, que eu perdi o contato com esse pessoal por causa da vida, né? Os caras são empresários, tem o segmento deles. E ele tinha 2 filhos, e os filhos dele pequenininhos, com os seus 7 e 8 anos, eles tinham essas motinhas que é de trilha, porém aquelas miniaturas. E eu, como segurança do predial da pedreira em Ingesp, eu tinha que ficar olhando aqueles menininhos para não se machucar e andando, tocando dentro da pedreira, e eu ficava ali olhando eles.
E eu era incumbido também de tirar o fogueteiro, o pavieiro, que é o cara que põe fogo no explosivo. Hoje é detonadores, gente. Para quem não sabe, hoje o exército manda a quantidade certa de munição, de pólvora certinho para que seja detonado. De primeiro não, era manipulado ali, tinha chama-se paiol. O cara ele mexia, manipulava o próprio produto ali, ele fazia as dinamite e eles perfurava a rocha e colocava essa dinamite dentro da rocha, e ele tinha a incumbência de botar fogo no pavio de 10, 20 metros. Esse pavio ele ia queimando até dar o detonamento. E eu era incumbido com uma saveiro velha da empresa a retirar esse cara lá. Eu subia com ele, ele botava fogo e eu descia. Podia faltar freio, qualquer jeito, mas eu tinha que tirar ele de lá, porque né, depois que descia, aí a gente escutava as explosões. Eu ficava feliz quando eu perguntava para ele, mas como é que você sabe, meu, que já deu o detonamento? Ele sabia a quantidade de tiro, de explosão. Ele contava, eu não sabia, ele sabia. Você acredita? Ele sabia quantas detonações dava numa rocha daquela. E para mim era um tiro só, não. Ela era contada de 5, 6, ele sabia, ele ouvia. Se falhasse uma daquelas explosões, sabe o que ele tinha que fazer? De novo ele tinha que ir lá para dar resultado. É incrível, esse cara é crânio. Para mim é um cara, além da vida dele estar pelo fio, o cara era um crânio, meu, porque ele sabia a quantidade de detonação e eu tinha que levar ele de volta lá. Só que tinha um prazo, um período que ele também sabia, porque não houve a queima por completa, e ele sabia. Eu nunca deu problema, eu fiquei 1 ano lá, nunca tive notícia de acidente ali. Só que tinha outra preocupação também que eu achava interessante. Mindau é uma incumbência, quem conhece aquela pedreira ali sabe, meu, ali tinha um refeitório, ali tinha alojamento, tudo ali de frente à prefeitura, aonde hoje tem a Câmara Municipal. Não existia a Câmara Municipal ali. Eu conheço Cajamar há bastante tempo. Aquele casarão hoje da prefeitura é ponto histórico, né? Quem conhece ali é uma casa, né? Ali é uma casa antiga, né? Dos moradores da época dos queixados ali de Cajamar, né? Aí essa pedreira, ela tinha aí essa incumbência, e eu tinha incumbência, gente, sabe de que também? Antes de dar, quando saía o sonoro, que dava o sonoro para avisar os moradores para sair de dentro das suas casas. Ninguém sabe disso, né? Cajamar tinha isso, para que houvesse a explosão com sucesso e com zero risco de acidente com os moradores de Cajamar Centro. Eu saía com a saveiro, essa mesma saveiro tinha um microfone, e esse microfone eu vinha falando: senhores moradores de Cajamar, senhores moradores da Lavrinha, senhores moradores se retirem das suas casas e fiquem na rua, se protejam em algum lugar, mas não fiquem dentro de casa. E aí depois voltava lá para que a gente fizesse a explosão. Quando dessa explosão eu voltava: senhores moradores, pode retornar às suas casas que está tudo em segurança. Porque a pedreira não dava detonação de instante, ela tinha um período. Ou dava detonação na parte da tarde ou de manhã, mas tudo com controle. E esse controle a gente fazia. Eu trabalhando lá como segurança, mas eu tinha a incumbência de trazer um pouco de segurança também para os moradores e para a empresa. Naquilo ali, nos finais de semana, que era o mais legal da minha história na pedreira Jéssica, tinha os vagões de madeira dos trens, tudo parou lá. Os vagões todos pararam lá, toda a locomotiva parou lá. Todas as locomotivas dos trens que puxava o minério, e os que levavam trabalhadores, que tinha os vagões de passageiro, e era tudo de madeira, banco de madeira. No final de semana era meu divertimento, feriado. Eu entrava dentro daqueles vagões para tirar uma pestana depois do almoço, bater um papo, porque lá tinha muito maribondo, esses vermelhão, e eu tinha conhecimento da pedreira como na palma da mão, e eu andava tudo aquilo ali, e eu queria ficar sossegado, sem moleque enchendo o saco, os filhos do homem, eu para dentro dos vagões, aí ficava lá de boa, ficava horas e horas.
é, ressonando, aquele relaxamento, para depois eu voltar para a atividade. E nisso aí, eu percorria tudo aquilo ali. Aí já existia a lagoa, gente. Hoje ela está hoje está inutilizado porque foram muita explosão, muita rocha e encheu d'água. A represa lá, até aconteceu vários acidentes que de resgate até eu fiz, salvamento. Eu tive lá também com óbito, bastante óbito dentro daquela água lá. Morreram afogados várias pessoas no meu período, como no Gato Preto também morreu, na Copasa morreram várias pessoas, como no poço que tinha atrás que também ninguém sabe disso, atrás do rodoviário lá, morreram mais famílias ali, morreram 2 rapazes de uma mesma família. No Gato Preto também morreram várias pessoas por causa de balão, ia tomar banho e se afogava. Essa pedreira também não era diferente, ela encheu e morreu muita gente ali, tem história de até agora há pouco, há 2, 3 anos atrás eu tive lá, porque teve um jovem que morreu afogado, até teve um caso lá também do suicídio, que o rapaz se jogou lá de cima e morreu lá embaixo, dentro da água, foi encontrado dentro da água, também tem 1 ano e pouquinho. Quem conhece a história de Cajamar, que nem eu e outros que moram aqui sabe. Eu era incumbido também de pegar um barco, tinha um barco a remo e tinha um motor, mas eu gostava de remar. Uma canoazinha que tinha do dono, só que do outro lado vivia os gansos dele, da chácara. Ele tinha um casarão, tem um casarão dele lá, aí até hoje, que tinha 2 Rottweiler, que eu também cuidava do Rottweiler, alimentava uns cachorros bravos, que ele tinha na casa dele, para cuidar do espaço da casa dele. E eu era incumbido de atravessar aquela água toda para levar comida para os gansos do outro lado, que os gansos não vinham se alimentar aqui. Eu que tinha que levar comida para eles. E eu atravessava de remo, porque eu tinha medo de andar pela rocha, que dava também para ir pela rocha, mas era espaço estreito. Como eu não sou escalador, eu não sou perito, não sou profissional de montanhismo, eu não ia. Eu preferia nadar do que arriscar minha pele andando em rocha. Aí eu nadava, remando ali, ligava o motorzinho, mas eu não ligava o motor porque espantava os bichinhos e eu tinha esse cuidado. Aí eu remava até lá, colocava ração para eles e depois retornava. Eles também já ganso é bravo, mas comigo ele já estava habituado. E ali tinha os túneis. Quem conhece a pedreira, do lado da represa, tinha uns túneis de concreto aonde os trens passavam por dentro. Ninguém sabe disso. Tinha uns túneis, foi destruído com o tempo, mas tinha uns túneis de concreto aonde os trens passavam para sair do outro lado. Que ele cruzava todo ali, passava o Gato Preto, passava debaixo acessava aquelas pontezinhas que nós temos hoje, passava para depois ir para Perus. Aí ele ia para Perus carregar. E ali era tudo concentrado ali no Gato Preto, aonde eles recebiam a fornalha, que é o combustível para a fornalha, recebia o combustível para a fornalha e ali também recebia água para a refrigeração da locomotiva. Era tudo ali, quem conhece. E os minérios saíam dali também. Todos os minérios que era extraído e que era levado saía daquela área ali, que ali atrás, quem conhece o Gato Preto, ali tem uma pedreira, que é onde o pessoal fazia a extração do minério para fazer o cozimento do pó de cimento, o cimento, era tudo extraído ali. Essa é um pouco da minha história vivida dentro do estado do município de Cajamar e estado de São Paulo, onde o meu estado de natural, eu sou de Pernambuco, sou natural de Pernambuco, mas a minha vinda para São Paulo veio para Cajamar. Eu nunca estive no centro de São Paulo, nunca fui para Jundiaí, Campinas, nem nada, foi direto para Cajamar. Devo muito a Cajamar, até hoje, vou ficar grato, não só o Cajamar ter me acolhido, como os gestores que aqui estão hoje e os que passaram. Não vamos tirar o mérito de quem passou e também não vamos tirar os méritos de quem estão hoje. São excelentes gestores. Hoje nós temos grandes prefeitos, grandes vereadores. No passado nós tínhamos grandes prefeitos, grandes vereadores. Só que assim, gente, a evolução é para isso. É para que eu deixe para meus filhos história, que nem essa. O que eu estou contando aqui foi bom para minhas filhas. Hoje elas são formadas, trabalham, concursadas.
porque vieram e fizeram história dentro de Cajamar. O pai dela fez história dentro de Cajamar. Quando você for falar do seu local aonde você ganha seu pão, aonde você leva seu alimento, aonde você tem saúde, aonde você tem grandes pessoas, grandes profissionais, seja ele em qualquer segmento, não esqueça, você tem que estar sempre de orgulho e orgulhoso por fazer parte disso. Nunca diga que a cidade em que você mora é um caos, o estado onde você mora é um caos. Não, vamos trabalhar a melhorar. Se eu passei por tudo isso e hoje eu estou contando essa história, é porque fez bem para mim. É daqui que eu trago meu sustento, é daqui que eu faço por onde as pessoas que estão em volta de mim sejam felizes. Agradeço para o professor Francisco que me deu esse espaço para me contar. Eu tenho muita história onde eu posso estar relembrando e a gente sentar e bater esse papo de novo. Assim que ele me solicitar para a gente trocar esse papo de novo, eu vou estar com o maior prazer. Mas é um pequeno espaço que eu me senti muito alegre em contribuir. E muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.